Como saber quanto eu ganho em consultas e convênios após descontar os impostos? Olá pessoal, eu sou o Odacir Júnior, a minha empresa é a PEC Contabilidade. Essa é uma série de vídeos que eu estou fazendo para a área médica, para percorrer ao longo da carreira as características, as informações que você tem que dar atenção para saber como pagar os impostos da maneira mais eficiente, não correndo riscos desnecessários e estando dentro da lei. Atendendo pacientes de convênios e atendendo pacientes particulares, em algum momento você se perguntou ou vai se perguntar como organizar a sua agenda para potencializar ali os seus resultados. Será que eu concentro os meus atendimentos particulares em algum dia da semana ou atendimento de convênios em algum dia da semana? Como que eu faço para saber como está sendo a rentabilidade após descontar os impostos, tanto do convênio quanto dos particulares? Será que os impostos que eu pago do volume que eu atendo particular interfere no imposto que eu pago dos atendimentos de convênio? Como que fica essa relação? Como que eu posso ter esses números para decidir como organizar a minha agenda? Será que é importante eu prestar atenção nesses números na hora de organizar a minha agenda? Então são uma série de perguntas que você às vezes vai se encontrar fazendo, e para você responder essas perguntas, a primeira coisa que você tem que saber é qual é o imposto que você deve pagar dos particulares e qual é o imposto que você deve pagar dos convênios. E é sobre isso que nós vamos falar aqui um pouquinho. Muitas vezes você vai analisar apenas o valor nominal da consulta, do procedimento que você está fazendo. E nem sempre isso vai te trazer um número realístico, porque o que importa é a rentabilidade de cada procedimento, de cada consulta que você fizer, depois de descontar os custos envolvidos naquela consulta, incluindo o custo com impostos. Então fazer este cálculo vai te dar um cálculo de rentabilidade aproximado, muito mais aproximado da realidade. E se você não fizer este cálculo, você pode ter aí uma análise comprometida e ter o viés aí tendo que avaliar apenas pelo valor nominal recebido, sem considerar os custos envolvidos no atendimento. E os impostos é um custo relevante que você deve dar atenção. Então, vamos analisar os números. No consultório, você pode atender os seus pacientes particulares como pessoa física, mas também pode atender como pessoa jurídica. Isso traz uma diferença substancial no valor dos impostos. Já nos convênios, alguns convênios você vai conseguir receber através da sua PJ médica. Já a Unimed, por exemplo, que é uma cooperativa de trabalho, você não pode receber por empresa, porque você é um cooperado e você deve trabalhar na sua pessoa física. Então, essas diferenças fazem com que você tenha que planejar e organizar a forma como você vai pagar ali os seus impostos, para você pagar eles no menor valor permitido dentro da lei. Atendendo tudo como pessoa física, como que fica? Nos rendimentos particulares e de convênio, o imposto de renda é exatamente o mesmo. Você vai pagar a tabela progressiva de 0 até 27,5%. O INSS na pessoa física também é igual para particulares e para o convênio. Você vai pagar 20% da contribuição sobre os rendimentos, limitado ao teto de recolhimento do INSS, que hoje é R$ 7.087,22. O ISS é um ponto importantíssimo. Você deve pagar ele fixo na prefeitura da sua localidade. E você precisa informar isso para a Unimed, para que ela não faça o recolhimento percentual em cima da sua produção. Então esse é um ponto importantíssimo de atenção para que você não pague imposto de serviço além do que é necessário. Um grande diferencial de um planejamento é você ter uma PJ médica para atender os seus pacientes particulares. Isso vai fazer com que esses rendimentos dos pacientes particulares eles saiam da tabela progressiva do imposto de renda, que vai de 0 a 27,5%, e você comece pagando ali com a PJ médica a partir de 6% de imposto. Então dá uma redução considerável. E todo esse cálculo ele deve ser feito considerando ali o volume de rendimentos que você tiver. Então, a depender do volume de rendimentos que você tem, é uma estratégia, um planejamento que deve ser feito para poder potencializar os seus resultados e ter mais eficiência no recolhimento dos impostos. Fazendo esses cálculos, você saberá exatamente os impostos que vão incidir ali sobre os particulares e sobre os convênios. E dessa forma, você vai ter mais assertividade para conseguir entender a rentabilidade de cada atendimento. E com isso, você vai ter mais elementos para poder planejar a sua agenda de atendimentos. E assim você poder ter o atendimento da sua demanda de uma maneira que potencialize os seus resultados. E se você não estiver com uma PJ médica ainda, tem um ponto muito importante para você se atentar. Os rendimentos que você atende nos particulares e nos rendimentos que você atende no convênio, a soma desses dois faz com que a alíquota suba.
Então, você atendendo aqui isoladamente os particulares, dependendo desse rendimento, a tabela vai subindo a alíquota. Você atende os convênios, dependendo do rendimento, a alíquota sobe. Quando você soma os dois, na soma a alíquota sobe mais ainda. Então, você precisa estar atento a uma análise conjunta para que você tenha um cálculo preciso dos seus impostos. E mais, para sua surpresa, se você tiver outros rendimentos, como por exemplo, um rendimento de aluguel, você deve considerar isso no cálculo, para que você saiba qual alíquota você vai pagar. Porque a tabela do imposto de renda, ela funciona assim, quanto maior o rendimento, maior a alíquota. É claro que o imposto que você paga do seu rendimento de particulares, de convênio e do aluguel, você calcula ele mensalmente separados, mas anualmente na declaração de imposto de renda, você deve somar todos esses rendimentos e nesse momento a alíquota do imposto de renda ela vai para mais perto do 27,5% ainda. Se você não está atingindo ainda essa alíquota, você vai atingir e você vai pagar o valor cheio de 27,5% de imposto. Por quê? Um rendimento do aluguel faz o rendimento do convênio subir a alíquota, que faz o rendimento dos particulares subirem a alíquota. Então, esse conjunto de rendimentos, para você ter um cálculo e saber exatamente quanto você vai pagar, sem precisar pagar primeiro para depois descobrir, você tem que fazer um cálculo prévio, fazer este planejamento. Assim você pode escolher e tomar alternativas que vão potencializar o seu resultado. Perceba que, sem uma análise completa dos seus rendimentos, de tudo aquilo que você tem ao redor aí da sua vida, sua atividade profissional, você fica com o cálculo comprometido e fatalmente vai acabar pagando mais impostos do que o necessário, por não ter um planejamento, não ter uma estratégia que faça você estar dentro da lei recolhendo o mínimo possível. Analisar toda esta complexidade não é uma tarefa simples. Por isso que eu trago aqui essas informações numa linguagem simples, para que você entenda. Entendendo o raciocínio, você tem elementos e condições para tomar ação. E para isso, você pode contar comigo, com a minha expertise, para poder te ajudar a potencializar o seu resultado e levar você para o próximo nível. Os impostos são uma parte considerável do seu esforço, dos recursos financeiros que você produz. Deixar de dar atenção aqui vai fazer você jogar o seu esforço pelo ralo. Então, cuide desta parte, entenda, compreenda o raciocínio. Tendo dúvidas, me chama aqui, me mande uma mensagem no direct, vou ter o maior prazer de te ajudar e responder as suas dúvidas. Se essas informações fizeram sentido para você, eu vou pedir a sua colaboração, dar um like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos, familiares da área da saúde, para que eles também tenham esse conhecimento. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações, para você receber os próximos conteúdos e entender como potencializar os seus resultados dentro da sua carreira médica. Até lá!